Bem, pessoal, essa é a nossa primeira aula de mecânica no semestre 2020.2, ok? Então vamos apresentar, pessoal, o conteúdo programático dessa disciplina. Nessa disciplina, pessoal, eu irei fazer 3 avaliações, né? Tudo remotamente. Vou marcar um horário, mando a prova via WhatsApp para vocês e vocês respondem, escaneiam e mandam para o Siga, né? Você tem uma ferramenta lá que você consegue mandar as atividades via Siga para mim, ok? Então, pessoal, essas 3 avaliações vão ser divididas por capítulo. Então, a primeira avaliação, nós vamos começar no capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Eu estou me referindo ao BIA, né? Então, pessoal, o capítulo 1 é um capítulo introdutório, então ele é muito interessante, não custa nada vocês lerem ele, porque ele tem muitas informações importantes, né? Falando das leis de Newton, falando da questão de precisão de valores, na questão de múltiplos, né? De dimensões. Então é interessante vocês darem uma lida no capítulo 1. O capítulo 2, pessoal, nós vamos trabalhar com o equilíbrio de um ponto material. Então eu vou considerar uma estrutura considerando apenas um ponto dela. Obviamente que se essa estrutura está em equilíbrio, aquele ponto também está em equilíbrio, já que ele pertence a essa estrutura. Um exemplo, uma treliça. Uma treliça está em equilíbrio? Sim. Então, um parafuso que está lá naquela estrutura, ele também está em equilíbrio. Então, você pode trabalhar com o equilíbrio daquele parafuso e você consegue determinar os esforços que estão atuando num elemento da estrutura da treliça. Beleza? Então, quando vocês trabalham como sendo ponto material, muita gente diz, professor, um ponto material é um negócio bem pequeno. Não é bem assim, né? Eu vou dar um exemplo em que você consegue fazer o equilíbrio de um corpo, né? Através do ponto material, ou seja, do centro de massa desse corpo. Depois eu explico bem direitinho, né? Depois a gente vai para o capítulo 3, que eu vou trabalhar como sendo corpos rígidos. Como eu estou trabalhando com corpos, então, pessoal, eu vou considerar a dimensão dele, né? Já que a questão de um ponto material, ou seja, não dá a, 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 a condição de você obter um equilíbrio, né? Na questão do corpo material, eu vou levar em consideração as dimensões, então eu já vou ter que trabalhar aí com relação a momento, ou seja, o que é um corpo em equilíbrio, né? Então isso aqui é exatamente o que? A primeira lei de Newton. Um corpo está em equilíbrio quando a resultante das suas forças forem igual a zero, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Muita gente não entende essa questão do movimento retilíneo uniforme, ou seja, a aceleração é igual a zero. Então, se a aceleração é igual a zero, não tem força. Se não tem força, ele está em equilíbrio, né? Professor, como é que ele está em equilíbrio andando? Está em equilíbrio, já que você, para ter equilíbrio, basta que o somatório das forças que estejam atuando naquele corpo seja igual a zero. E ele estando em movimento retilíneo uniforme, eu não tenho força porque eu não tenho aceleração. A partir do momento que ele começa a fazer não um movimento retilíneo uniforme, mas um movimento curvilíneo uniforme, aí começa a surgir aceleração centrípeta, aí começa a surgir força, né? Aí não tem equilíbrio, ok? Por isso que ele coloca movimento retilíneo uniforme. Depois, pessoal, que a gente trabalhar com momento, a gente entender o que danado é momento. O momento é a tendência de giro, né? Então, eu preciso também trabalhar com o momento para poder determinar o equilíbrio, né? Por exemplo, se eu tiver uma caixa aqui, tem uma caixa aqui, ok? Preste atenção, tem uma caixa aqui, chego aqui, aplico uma força de 100 newtons. E nessa mesma linha de chamada eu aplico uma força aqui de 100 newtons. Aí eu pergunto, essa caixa ela está em equilíbrio? Sim, porque se eu somar essa força de 100 newton com essa força de 100 newton, vai zerar.
Beleza, então o somatório das forças é igual a zero. Agora, vamos prestar atenção. Se eu retirar essa força de 100 deste local e colocar essa força de 100 aqui nesse local, eu pergunto, essa caixa está em equilíbrio? Aí você vai dizer, professor, está em equilíbrio. Por quê? Porque o somatório das forças vai ser igual a zero. Sim, mas perceba, pessoal, que quando você aplica essa força de 100 e aplica essa força de 100, essa caixa, ela tende o que, pessoal? A girar. Tá entendendo? Então, esse giro é que é o momento. Então, eu não garanto apenas o somatório das forças igual a zero em equilíbrio. Então, eu tenho que entrar para momento. E eu vou trabalhar com momento aqui, ó, em corpos rígidos, aonde eu vou levar em consideração as dimensões desse corpo. Tá entendendo? Aí a gente vai trabalhar com momento em relação a um ponto, momento em relação a um eixo, momento de um binário, tá entendendo? E vamos já inserir o momento para quando a gente for para o capítulo 4, que é equilíbrio de corpos rígidos, aí sim eu vou trabalhar realmente com equilíbrio. Ou seja, eu vou me preocupar com a questão do somatório das forças tem que ser zero, ou seja, o resultante de todas as forças tem que ser zero, e o momento em relação a qualquer ponto daquele corpo tem que ser também zero. Note que isso aqui não acontece, ou seja, o somatório das forças que estão atuando nesta situação aqui que eu estou marcando, ó, é zero, mas essa disposição dessas duas forças vai provocar uma tendência de giro dessa caixa. Então ela não está em equilíbrio, porque para ela estar em equilíbrio, ela não pode deslocar linearmente devido à ação de uma força, como ela também não pode girar. Ok, pessoal? Então vocês vão ter que ficar gravado na cabeça de vocês que essa questão de deslocar linearmente e também a questão de girar. Beleza? Então, eu posso trabalhar com um ponto material levando em consideração um corpo. Como? Imagina aqui, pessoal, um navio. Um navio é considerado um ponto material? Eu acho que não. Ele é muito grande. Então, deixa eu desenhar aqui um navio bem bonitinho. Tá aqui um navio, né? Ó, e esse navio, ele não é considerado um ponto material. Se eu colocar um cabo aqui, ó, e aplicar uma força de forma que esse cabo, pessoal, o prolongamento dele passa exatamente pelo centro de gravidade desse navio, beleza? E eu aplicar uma outra força aqui, ó, aonde a aplicação dessa força também passa, vou chamar isso aqui de F1 e esse aqui de F2. A aplicação dessa força também passa pelo centro de gravidade. Ok? Beleza. E vou aplicar outra força aqui, ó, aplicando, cuja linha de ação dessa força, né, ó, também passe pelo centro de gravidade. Eu posso admitir que essas forças estão em equilíbrio? Sim, se o somatório dessas três forças for igual a zero, ou seja, a resultante dessas três forças for igual a zero. Mas aí eu tenho que ter o que, pessoal? A condição de que todas as linhas de ações dessa força obrigatoriamente têm que passar pelo centro de gravidade, o centro de um corpo deste navio. Tá entendendo? Então eu posso tratar um navio como sendo que um ponto material, né? Desde que eu tenha uma relação na questão dos esforços com o seu centro de gravidade, né, pessoal? Então isso aqui vocês vão ficar bastante acostumados com essa situação, né? Então essa primeira avaliação, pessoal, é uma avaliação meio chata, assim, os exercícios são meio chatos, mas estudem, façam bastante exercício, já tem os exercícios dos vídeos das aulas do semestre passado já pronto, vocês podem fazer uma revisão assistindo essas videoaulas, tá entendendo? Nessas aulas do semestre 2020.1 não tem essa parte teórica que eu vou trabalhar agora. Por quê? Porque nós começamos o semestre presencialmente, então passei 3 semanas, eu dei 9 aulas.
Então a gente conseguiu dar uma destrinchada com relação à teoria e depois começou a pandemia. Aí foi que eu comecei a resolver os exercícios na forma virtual, mas eu dei uma revisão nas partes teóricas com relação ao conteúdo dessa primeira avaliação, beleza? Pronto. A gente fazendo a primeira avaliação, pessoal, vocês vão perceber que as forças que a gente estava trabalhando, tudo era, tanto força como momento, tudo eram vetoriais. Então, a gente ficou muito restrito à questão de vetor. Mas, na realidade, quando você vai calcular uma estrutura, você vai trabalhar muito com a questão do corpo. Tá entendendo? Então, um carregamento, por exemplo, uma parede em cima de uma viga, aquela parede é um carregamento distribuído, não é uma carga concentrada. Aí, quando vocês passam para essa parte de carregamento distribuído, aí vocês têm que saber a questão de centroide, ou seja, centroide de uma área, ou centroide de um volume, tá entendendo? E ao mesmo tempo o seu baricentro. Ok? Então, você saber diferenciar muito bem o que é centroide e baricentro. Centroide é geométrico. Você tem um círculo, tá entendendo? Você tem um círculo e você sabe que o centroide daquele círculo é aqui no meio dele, tá entendendo? E o baricentro? E, professor, aí eu não sei. Se esse círculo foi confeccionado com um metal homogêneo, não tem nenhuma bolha, nenhum vazio, nada, então esse baricentro, ou seja, esse centro de massa, vai coincidir com esse centroide, ok? Então, beleza. Mas quando não coincide? Ah, professor, lá em casa, quando o pneu começa a estar desbalanceado, eu tenho que levar lá numa balanceadora e colocar o que? Fazer o balanceamento dos pneus, que nada mais é, pessoal, do que coincidir o centroide com o baricentro, né? Então o cara vai lá, bota numa máquina, quando está desbalanceado, começa a vibrar, ele fica colocando aqueles pezinhos de chumbo, né, no beiço lá da jante do pneu. Aquilo nada mais é do que você coincidir o centroide com o baricentro, beleza? Então, uma peça que fica girando, se ela não tiver balanceada, não tiver com a distribuição de massa bem homogênea, é tremendo o tempo todo. Eu, aqui em casa, quebrei a hélice de um ventilador e vou ser bem sincero para vocês. Eu, quando ligo ele, criei um amigo para mim, porque para onde eu vou, ele vai atrás, balançando, e atrás, tá vendo? Então, isso é a questão do desbalanceamento. E você consegue acabar com esse desbalanceamento coincidindo o centroide com o baricentro. Aí, quando você trata de baricentro, você vai relacionar massa. Então, você vai colocar massas nas posições aonde você vai ter o equilíbrio, de forma que ocorra um giro de forma bem homogênea e tranquilo, né? Então, centroide, baricentro, pessoal, é um negócio bem fácil, né? Então, mas vocês, não sei o que acontece, eu acho que vocês não fazem exercício, aí na hora de chegar lá, não sei o que. Pessoal, se você não fazer exercício, não adianta, né? Ó, se você é aluno de engenharia e não gosta de fazer exercício, a pedagogia fica ali por trás do CTG, né? Então, vocês têm que fazer exercício, porque não adianta, professor, eu entendi tudo nas aulas de vocês, vou fazer a prova sem precisar nem estudar. Não faça isso. Você tem que exercitar. Se não exercitar, é pedagogia. Beleza? Então, pessoal, como nós vamos ver centroide e baricentro, isso no capítulo 5 do livro, do BIA, né? Centroide e baricentro está no capítulo 5. E centroide é uma característica geométrica de uma superfície, tá entendendo? Então, nós já vamos pular do capítulo 5 e vamos lá para o capítulo 9, que é o momento de inércia. Beleza? Que também é uma característica geométrica. Então, a gente já vai lá e trabalha com o momento de inércia. O momento de inércia, pessoal, vocês viram isso em física, tanto na questão do centroide e baricentro, como o momento de inércia. O momento de inércia nada mais é do que uma resistência que a estrutura tem com relação ao momento fletor, com relação à flexão, com relação ao giro.
Beleza? Então sempre, toda a vida, quando vou fazer mecânica, vou explicar o que é momento de inércia. Encontro uma historinha bem interessante. E eu vou tentar fazer aqui de forma bem divertida. Eu tô lá no Tepequém, né? Lá no precipício. Tá aqui eu, ó, bem bonitinho. Isso é eu, viu, pessoal? Não é um carrapato, não. E quero atravessar o Tepequém lá pro outro lado. Aí eu ia agora, o que é que eu faço para atravessar? Pular, não sou nem doido. Do jeito que eu tô com sobrepeso, não vou conseguir nem chegar lá perto. E eu encontrei uma tábuazinha aqui, ó. Uma tábuazinha bem bonitinha. Tá vendo? Ó, a tábua aqui. Aí o que é que eu faço? Pego essa tábua e coloco lá para atravessar o precipício. Beleza? Aí começo eu a atravessar o precipício. Quando eu começo a atravessar o precipício, o que acontece com a tábua? Ela começa a se deformar muito, 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 muito. Eu tenho medo e volto. E eu disse, agora deu, o que é que eu vou fazer? Como eu só tenho uma tábua, foi que eu peguei com essa tábua, pessoal. Peguei ela e coloquei ela aqui, ó, tá vendo? Ó, coloquei ela em pezinho assim, ó, tá vendo? Ó? Aí coloquei um escoramento aqui para ela não arriar, pronto. Coloquei também um escoramento aqui para ela não arriar, pronto. E como eu fiz um curso de malabarismo, aí peguei uma sombrinha e comecei a atravessar. Não, perceba que essa tábua é a mesma da anterior. Eu só mudei de posição. Ela estava chapeada, eu coloquei ela em pé. Qual é a diferença que vocês vão ter nessa situação? Perceba que essa chapa, essa tábua, ela nessa forma, ela é mais rígida do que essa. Tá entendendo? A tábua é a mesma, o material é a mesma, a área da seção transversal é a mesma tábua. Só fiz tirar ela que estava deitada e coloquei ela em pé. Então, pessoal, o que eu fiz aqui nada mais é do que aumentei o, o momento de inércia. Então, isso é momento de inércia, é quando você quer aumentar uma rigidez para flexão. Então, essa tábua aqui, ela vai se deformar? Vai, mas bem menos do que nessa situação. Né? Então nós vamos calcular os momentos de inércia de várias áreas, de várias peças, de vários... Pessoal, isso aqui é muito importante. Se vocês não determinarem um momento de inércia correto, quando você chegar lá em resistência dos materiais, para você começar a resolver um exercício, primeiro você vai ter que calcular o momento de inércia. E se você errar, meu Deus do céu, tenho até pena. Tenho até pena. Vai passar uns 10 anos em resistência 1. Ok? Então, eu concentrei essas duas disciplinas porque as duas trabalham com a questão de características geométricas. Então é muito interessante porque a gente já fica livre. Depois a gente retorna, faz uma avaliação, é óbvio, vocês vão sair bem nessa avaliação porque ela é muito fácil, não é uma avaliação difícil. E vamos para a terceira avaliação, onde vamos trabalhar com o capítulo 6 e o capítulo 7 do BIA, né? Toda a minha orientação com relação ao BIA. Então, pessoal, aí nós vamos trabalhar com análise das estruturas. Obviamente que essas análises das estruturas, você vai começar a ter conhecimento com relação aos esforços que estão atuando numa estrutura, né? Ou numa viga, ou numa treliça, ou num pórtico plano. Então vocês vão começar a conhecer os esforços, ou seja, o que é esforço cortante, o que é momento fletor, o que é esforço normal. Vamos trabalhar também com torsor, o que é uma torção, tá entendendo? E nisso aí, pessoal, em análise das estruturas, o que o livro colocou para a gente trabalhar é treliças, que é a mais simples que tem. Treliças são constituídas com elementos de barra que são rotulados nas suas extremidades, né? Então, uma treliça você só pode colocar carga atuando nos nós e não pode ter carga atuando na barra, então ela só está sujeita a esforço normal. Ou seja, uma barra de uma treliça ou ela está tracionada ou ela está comprimida. Então, vocês vão ter que dizer que esforço normal é essa. Tá entendendo qual o valor? Se é 200 N, 300 N, e vocês vão ter que definir se é tracionada ou se é comprimida. Por quê? Porque o dimensionamento que vocês vão fazer, pessoal, em madeira, em estrutura metálica, para peça tracionada, é completamente diferente para peças comprimidas. Então, isso aqui a gente vai ter que resolver bastante treliças, vocês vão ver que não é difícil. Agora, se não exercitar, não adianta, né? É fatal.
E depois vamos trabalhar com elementos de máquinas, né? Com elementos de máquinas não tem a obrigatoriedade de treliça, ou seja, as barras não são obrigadas a ser retas, ela pode ser na forma de L, na forma de um C, na forma de S, e vocês vão saber calcular também os esforços, tanto esforço normal, cortante e fletor em elementos de máquinas, né? Que é uma questão mais abrangente que treliça só tem esforço normal. Pessoal, estou falando assim, vocês ficam, pessoal, não estou entendendo nada, mas vocês vão perceber que lá no desenvolver da disciplina, vocês vão começando a perceber qual é o intuito de eu trabalhar com vocês, tá entendendo? Para vocês, quando sair daqui, for para análise da estrutura 1, vocês saberem todos os esforços que estão atuando em uma determinada estrutura, que assim, são vários tipos de estrutura. Então você já sabe que treliça, se olha assim, é uma treliça, então só tem esforço normal. Se é uma viga, só tem esforço cortante, momento fletor. Se é um pórtico plano, tem os 3 esforços, esforço normal, cortante e fletor, né? Isso aí vocês vão perceber. E depois vão saber calcular que esforços são eles, que tensões estão atuando na peça, porque vocês precisam, na parte de dimensionamento, qual é o ponto onde eu tenho maior momento fletor, qual é o ponto onde eu tenho maior esforço cortante, e em que ponto eu tenho maior esforço normal. Tá entendendo? Muito embora esforço normal não é tão importante, porque a rigidez, que é a área da seção transversal, é muito grande, tá entendendo? Então, tira um pouquinho da responsabilidade dele, mas você vai ter que se preocupar na questão das cargas críticas, né? Que o esforço normal é um pouquinho complicado com relação a isso, mas vamos deixar lá para frente. E por último, pessoal, vamos trabalhar com vigas, né? Que é o nosso, tirando treliça, que é mais simples, viga já é mais complicado, porque aí vocês vão trabalhar com análise dos esforços em viga, que é momento fletor e esforço cortante. Aí, neste caso aqui, pessoal, nós vamos determinar os diagramas de esforço cortante, os diagramas de momento fletor, verificar onde eu tenho maior momento fletor positivo, verificar onde eu tenho maior momento fletor negativo, né? Essa questão do momento fletor positivo e negativo, pessoal, isso é muito importante. Vocês não podem, de forma alguma, determinar um valor errado ou uma posição errada, né? Porque em concreto vocês vão utilizar isso muito, porque concreto trabalha muito com esforço cortante, momento fletor positivo e negativo, porque você tem que enrijecer com ferragem, né, os locais onde vocês têm momentos positivos e momentos negativos. Aí, professor, o que danado é momento positivo e momento negativo? Momento positivo, pessoal, você imagina aqui, ó, você tem uma peça de concreto, só concreto, eu tô falando concreto, não é concreto armado não, concreto armado vai ter o que? Vai ter o concreto e o aço, né? Quando você pega esse concreto, você flexiona desse jeito aqui, pessoal, ó, flexiona desse jeito aqui, o que é que vai acontecer? Ele irá se deformar, vou exagerar aqui na deformação para ficar mais didático, vai se deformar desse jeito, né? Eu não sei se dá para vocês perceber, mas quando você faz essa deformação, o que é que vai acontecer, por exemplo, se eu fiz um risco aqui embaixo, ó, se eu fiz o risco aqui embaixo, quando você flexiona, que se deforma, você vai verificar que esse risco, ele aumentou de tamanho, né? Ó. Então, se ele aumentou de tamanho, pessoal, significa dizer que essa parte de baixo está sofrendo uma tração, ok? Se você fez esse mesmo risco agora em cima, quando você colocou a flexão, você vai verificar que esse risco diminui de tamanho. Então, note que quando você diminui o tamanho devido a uma flexão, é porque ocorreu uma compressão. Beleza? Então, note que eu estou falando de flexão, mas você tem situação de tração e compressão, ou seja, os esforços normais. Beleza? Então, você tem que saber relacionar. Então, pessoal, quando você diminui o tamanho do risco que você fez antes de aplicar esse momento fletor, significa dizer que sofreu uma compressão. O concreto é um material muito interessante, porque ele é muito resistente. Não vou dizer muito não, porque tem situação que ele não aguenta e ele se rompe. É muito resistente à compressão, mas não é a tração. É a mesma coisa que você pegar aquele gizinho, ó, o gizinho de antigamente, né, de que a gente usava no quadrilho. Tente comprimir esse infeliz.
O bicho tem uma resistência. Agora, tracione ele? Não tem. Então, o que acontece? Eu vou ter que colocar o aço no local aonde está o que, pessoal? Tração. Então, eu tenho este caso aqui embaixo, sujeito a tração. Aí eu vou, ó, coloco uma ferragem aqui embaixo para ele aumentar essa resistência à tração. Beleza? Então, quando essa ferragem está embaixo, pessoal, então você chama isso de momento positivo. Então, quando você flexiona, isso vai ficar mais ou menos desse jeito. Eu digo aqui a boquinha sorrindo. Quando é o contrário, ou seja, que você flexiona da forma contrária, eu vou tirar isso aqui, ó, vou colocar agora o contrário, ó, ok? Ó, flexiona aqui, ó, o contrário, ó, tá vendo, ó? Pego a peça e flexiono ao contrário. O que é que vai acontecer? A tração deixa de ficar embaixo, vai passar a ficar onde, ó? Em cima. E a compressão deixa de estar em cima e vai para baixo. Então ocorreu uma inversão. Então a minha deformação não vai ser mais uma boquinha sorrindo, e sim uma boquinha triste. Então isso aqui é momento negativo, ok? Então é muito fácil, todo mundo, o curso de engenharia todinho já fala, boquinha sorrindo, momento positivo, boquinha triste, momento negativo, ok? E todos dois, pessoal, têm tratamento completamente diferente no concreto armado. Então vocês não podem de forma alguma errar essa posição. Tá entendendo? Porque pode ter um caso que você vai lá, concreto, quando você tira as escoras, o bicho, puf, arreia. Porque você não posicionou as ferragens nas posições corretas. As ferragens positivas não ficou embaixo, e sim, por algum erro você colocou em cima. Então o diagrama de momento fritor, pessoal, vai indicar onde eu tenho um momento positivo, onde eu tenho um momento negativo. Vocês não podem errar. Beleza? E o diagrama de esforço cortante também tem a sua importância, já que você vai dimensionar os estribos de acordo com esse diagrama de esforço cortante, ok? Então é um capítulo muito interessante, os dois, né? Os dois são muito interessantes porque vocês precisam ter a responsabilidade e saber construir os diagramas de forma correta, porque você vai dimensionar através, não você ou o engenheiro calculista vai dimensionar através desses diagramas. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso aqui, ou seja, nossas avaliações divididos esses capítulos aqui, ó. Tá entendendo? Então, a primeira avaliação, só recapitulando, capítulo 2, 3 e 4. A segunda, 5 e 9. E a terceira, 6 e 7. Né? O capítulo 8 é de atrito e não está no nosso conteúdo programático. Então, esse é o nosso curso de mecânica. Eu sempre gosto de resolver bastante exercício, né? Ó, então, já tem essas aulas do semestre passado, mas não tem a parte teórica que eu vou começar hoje, mas vocês já podem ir resolvendo exercício na aula de mecânica, ponto material. Beleza? Então, pessoal, vamos para a próxima aula.